Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Fábio, sou psicólogo e mestre em psicologia pela Universidade Federal de Sergipe. Esse aqui é o primeiro de uma série de vídeos sobre devaneio excessivo. Mas antes que eu comece a falar brevemente sobre o devaneio excessivo, é interessante e importante que eu fale para vocês sobre a minha pretensão em relação a esse canal. Primeiramente, que eu gostaria que isso aqui fosse um espaço de troca. Gostaria muito que esse canal formalizasse, permitisse desenvolver uma comunidade de devaneadores, uma comunidade de pessoas que conhecem o devaneio excessivo por alguma forma, ou conhecem algum devaneador excessivo, uma comunidade de pessoas que não sabem exatamente se são devaneadores ou não, mas que podem encontrar aqui um espaço de informação também, né, especialmente um espaço de informação, e que de alguma maneira se beneficiem, não só nas interações uns com os outros, nas interações comigo, ou mesmo na própria troca, né, no próprio conhecimento, de acordo com aquilo que eu vá trazendo em relação às temáticas aqui no canal. Também gostaria que isso aqui fosse um espaço de conhecimento para um outro grupo, que são os profissionais, especialmente os profissionais da saúde, e mais especificamente, mais exatamente, os profissionais da saúde mental. Acho que qualquer devaneador que já procurou ajuda profissional sabe que existe uma parcela de profissionais, e ela não é pequena, que minimiza ou inferioriza o devaneio excessivo, quase que tratando como se fosse algo banal, algo comum, extremamente comum, ou uma coisa que não demanda tanta atenção ou preocupação, quando na verdade ela demanda sim, e quem é devaneador sabe disso muito bem. Então eu gostaria muito que esses profissionais pudessem também ter nesse canal um espaço de conhecimento. O espaço também vai ser de troca, porque podem conversar com outros devaneadores que possam vir a comentar aqui, mas também que eles possam conhecer a respeito da prática e dessa condição clínica e psicológica que é tão desconhecida ainda, aqui no Brasil especialmente. Em outros países eu já não saberia dizer, mas no Brasil ela vem aos poucos sendo difundida. Existem vídeos aqui no YouTube que falam a respeito do assunto, existem profissionais pesquisando a respeito do assunto também, mas é claro, ainda não é um assunto que é popularmente conhecido. Ele está dentro ainda do... especialmente, né? Quando a gente está falando sobre âmbito profissional, ele está muito mais ligado às faculdades, quando professores chegam a mencionar, ou em algum tipo de palestra, ou algo nesse sentido, do que necessariamente uma coisa mais conhecida pela população. E aí, claro, isso tem um impacto para a vida dos devaneadores excessivos, claramente. Justamente porque quando vão buscar ajuda profissional, eles têm, como eu havia mencionado, a sua condição minimizada, né? Como se ela não merecesse a atenção que os devaneadores buscam ter. Bom, é isso. Então, uma comunidade, um espaço de troca para os devaneadores excessivos e também para profissionais que queiram conhecer mais a respeito do assunto, outras pessoas que também têm dúvida a respeito da condição, ou que talvez estejam se identificando, ainda que minimamente. Mas, claro, mesmo que eu entenda que aqui é um canal que seria um veículo de informação com o objetivo de educar ou psicoeducar pessoas, grupos, falar sobre temáticas específicas que fazem parte da experiência de vida de um devaneador excessivo, eu não serei o dono da verdade. E isso está muito ligado justamente a essa pretensão de que isso aqui se torne um espaço de troca. Quando eu falo um espaço de troca, não é só entre aqueles que vierem a comentar, é comigo também. Eu não posso me colocar nessa posição de ser alguém que sabe a verdade sobre o devaneio excessivo. Eu leio bastante, já li há algum tempo, estou voltando a ler artigos científicos também a respeito mais uma vez. Eu já tive a experiência de ter contato com grupos relacionados ao assunto há alguns poucos anos, mas isso não me coloca como alguém que conhece mais e melhor do que os próprios devaneadores excessivos. Isso eu tenho uma plena convicção. Então, ao mesmo tempo que eu posso trazer informações que vão ser úteis para muitos devaneadores, eu também, claro, posso aprender, e com certeza irei, muito com os relatos de vocês, com os comentários de vocês e até com as próprias oposições de ideias. Pode ser que alguns de vocês me contradigam, né? Comentem sobre não perceberem isso dentro das suas realidades ou de realidades de outros devaneadores, e tudo certo também. Como eu havia mencionado, eu sei que existem experiências. Quando a gente fala de comportamento humano, a gente fala de aspectos plurais, ou seja, cada um com uma experiência diferente, mesmo partilhando da mesma condição. Então, eu tenho convicção de que eu não irei claramente trazer um conhecimento que possa se adequar a todas as realidades, a todas as experiências e a todas as vivências. Inclusive, os próprios artigos científicos já expõem isso.
né, essa diferenciação entre os devaneadores excessivos dentro das suas próprias realidades e vivências. Bom, é isso. Aproveitando, né, esse primeiro vídeo para falar brevemente sobre o devaneio excessivo, porque, né, possivelmente alguém que ainda não conhece exatamente sobre a condição pode talvez ficar em dúvida sobre o que eu estou falando, né? Quando eu falo sobre o devaneio excessivo, eu estou falando de uma prática imaginativa e que tem uma natureza vívida. Quando eu falo sobre ter uma natureza vívida, é porque a experiência devaneando, ou seja, imaginando cenários e narrativas, é tão impactante, tão experiencial, digamos assim, que as pessoas têm a capacidade de sentir emoções de acordo com aquilo que elas estão imaginando. Eu acredito que a melhor analogia, a melhor comparação que a gente pode fazer para alguém que é leigo a respeito do assunto é dizer o seguinte: imagine-se assistindo um filme ou série. Quando você está ali envolvido com aquilo que você está assistindo, você tem algum tipo de afetação emocional. Você pode ficar surpreso, você pode sorrir, você pode ficar emotivo, triste, né, de certa forma. Você pode sentir um pouco de angústia, culpa, de acordo com aquilo que você estiver assistindo. É parecido com o que acontece no caso do devaneio excessivo. No sentido de que você, enquanto imagina, você se percebe como se estivesse realmente assistindo algo, sendo um espectador, mesmo que você seja um dos personagens ali daquela história. E geralmente os devaneadores são algum personagem dentro da história, né? O que é comum é que isso aconteça. Então, o devaneio excessivo é justamente essa prática imaginativa que tem esse caráter vívido, justamente porque ele é muito estruturado, muito cheio de detalhes, aquilo que é percebido. Ele também acompanha o próprio devaneador em relação às suas reações, não só emocionais, mas até físicas. Isso é algo que eu vou descrever em vídeos posteriores, em relação às características do devaneio. Então, o devaneio é essa condição, sabe? É essa experiência que muitas pessoas têm, mas que também muitas pessoas acabam ocultando de outras pessoas por razões que a gente já sabe, os tabus envoltos da saúde mental. É muito difícil para a gente falar sobre saúde mental, ainda que se fale com mais frequência hoje em dia, mas é difícil você revelar e dizer, por exemplo, que você se imagina sendo o presidente do país e salvando o país da Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial não existe, né? Nunca aconteceu, pelo menos ainda, e você não é presidente. Você pode ter 16 anos, e aí imagina só você falando isso ou dizendo que você está recebendo um prêmio das mãos do Cristiano Ronaldo no futebol, sendo que você nem joga, você nem faz parte de nenhuma escolinha, sabe, de futebol. Então os devaneios envolvem justamente essas coisas fantásticas, que podem ser coisas relacionadas à realidade da pessoa, da experiência de vida dela, ou algo completamente fora da sua vida, como se você fosse um elfo. Você pode se fantasiar sendo um elfo lá em Midgard. Você pode ser um elfo no universo de Harry Potter, ou num universo completamente novo que você mesmo cria. Então, sabe, o devaneio é justamente essa imaginação profunda e que tem personagens, existem histórias, existem cenários, existem enredos, existem uma série de eventos que vão acontecendo e todos eles muito impactantes, porque eles realmente são sentidos como coisas vívidas. Embora os devaneadores saibam diferenciar a realidade da imaginação, que fique bem claro, certo? Então não é nenhuma experiência delirante, sabe? Nada, nenhum tipo de reação psicótica. Vamos lá, mais trazendo o conceito que o Eli Sommer, que é o psicólogo israelense, que descreveu pela primeira vez o devaneio excessivo, nos trouxe lá em 2002, num artigo seminal a respeito do assunto. O conceito de devaneio excessivo é uma prática fantasiosa extensa, que substitui ou vai interferir, prejudicar o funcionamento da pessoa nas esferas social, acadêmica ou laboral. Ou laboral também, né? Pode ser tudo de uma única vez. E quando ele fala sobre ser uma atividade fantasiosa extensa, ele está se referindo à duração e frequência, que aí já seria um outro ponto que faz com que o devaneio excessivo não seja simplesmente essa prática simples. Talvez para quem ouça, né, que, nossa, é a prática de imaginar cenários, fantasiar com coisas, mesmo que elas não sejam coisas reais. Uma pessoa possa simplesmente pensar, nossa, isso é uma coisa simples, não tem nem por que você sofrer por conta disso. Mas existe toda uma série de outros aspectos envolvidos que geram sofrimento. Eu não vou falar agora porque isso aqui é um vídeo de apresentação,
Então, vão existir outros vídeos em que eu vou descrever as características do devaneio excessivo e o que torna ele essa prática tão complexa, tão, tão séria, que realmente demanda a nossa atenção, sabe? Mas isso aí vai ficar para um vídeo posterior. O que é importante é a gente entender, basicamente, a princípio, esse conceito inicial e essa descrição do que é a experiência de devanear. Bom, e aí, né, eu falei que no conceito, o devaneio é uma prática que interfere no funcionamento, né, diferentes áreas da vida daquela pessoa. E o que leva a esse prejuízo? É justamente o fato de que, enquanto você devaneia, você não está vivendo outras coisas na sua vida. Porque justamente enquanto você devaneia, você não está estudando. Enquanto você devaneia, você pode não estar trabalhando. Enquanto você devaneia, você não está interagindo com outras pessoas. E isso é motivo de sofrimento para muitas pessoas, obviamente, porque a vida não para e as demandas não param. Eu estou gravando esse vídeo em dezembro de 2024. E é justamente o final de dezembro. Justamente naquele período que, sabe, aquela perguntinha começa a pipocar em redes sociais, começa a pipocar na internet e naquelas musiquinhas de Natal, né? O ano termina e o que você fez? Eu estou justamente gravando nesse período. E essa pergunta gera sofrimento para muitas pessoas. Não só devaneadores excessivos, exatamente. Estou falando de outras pessoas. Seja porque o Natal é um período em que as pessoas que não têm família ou suporte familiar precisam passar, às vezes, sozinhas, ou porque elas realmente se questionam, o ano está terminando, e o que foi que eu fiz da minha vida? Como foi o meu ano? Né? Elas fazem esse balanço. E isso gera sofrimento para muita gente. Eu vou fazer uma comparação agora que envolve os devaneadores excessivos. Se em dezembro essa pergunta gera sofrimento para uma série de pessoas, no caso dos devaneadores excessivos, é como se todos os meses fosse o mês de dezembro. Explicando. Enquanto as pessoas devaneiam e passam horas do seu dia devaneando e sem se envolver em outras coisas da sua vida, elas vão se questionar, especialmente ao final do seu dia, às vezes no final da semana, ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês. Poxa, o que foi que eu fiz hoje? Caramba, o que foi que eu fiz essa semana? O que foi que eu fiz esse mês? E aí, muitas vezes, elas vão se deparar com a resposta. Eu não fiz muita coisa, ou talvez eu não fiz nada, porque eu fiquei muito tempo ali fantasiando. Então, isso é um dos motivos que também geram sofrimento para as pessoas, que devaneiam, excessivamente, claro. Então, vejam como não é uma condição simples de se viver. Não é algo que a pessoa escolhe fazer, exatamente. Ou não escolhe manter-se fazendo. Acho que melhor dizendo, né? Então, é uma condição que merece a nossa atenção, é uma condição que merece o nosso respeito, é uma condição que merece realmente a nossa dedicação e o nosso interesse para conhecer mais a respeito, para que a gente consiga ajudar mais os devaneadores excessivos, especialmente os devaneadores. Enfim, vejam, só para que eu termine, o que vocês vão encontrar aqui nesse canal? Eu vou falar a respeito do devaneio excessivo, com temas específicos, mas eu também vou falar sobre outros temas transversais que fazem parte da experiência de vida dos devaneadores, porque o devaneio excessivo é só a ponta do iceberg. Existe uma série de fatores ambientais, psicológicos, emocionais que estão envolvidos ali, tanto no desenvolvimento como na manutenção do devaneio, da prática. E isso é algo que eu vou trazer em outros vídeos, sabe? Temáticas como regulação emocional, autoestima, autoconceito, autoimagem, por exemplo, atenção plena, entre outros assuntos que possam ser pertinentes. Validação emocional, autovalidação, no caso emocional também. Então, vejam, é importante que a gente não só fale sobre o devaneio excessivo, a gente também precisa falar sobre os outros aspectos que estão envolvidos e que muitas vezes são os fatores, são os elementos que acabam sendo os gatilhos para que essas pessoas mantenham se devaneando ou comecem a devanear de uma maneira desadaptativa ou disfuncional. Bem, é isso, eu já falei demais. Esse aqui é o meu primeiro vídeo, é o vídeo de boas-vindas. Eu espero que esse canal realmente possa ser um espaço de troca, um espaço de interação, um espaço de conhecimento mútuo da minha parte, da parte de vocês, da parte de profissionais que queiram também buscar a respeito do assunto, que queiram saber mais a respeito. Então eu espero realmente que isso aqui se torne justamente um canal aberto para todos os devaneadores excessivos e todas aquelas pessoas que tenham interesse no assunto com as melhores das intenções. É isso, pessoal, até uma próxima, a gente se fala,
Tchau, tchau.